A cassação do Bolsonaro foi recebida com celebração pelo mundo todo. Vários jornais, vários veículos de grande repercussão colocaram ali em um certo tom de celebração a cassação do Bolsonaro. Não por conta do Bolsonaro, mas pelo fato dele ser um líder de extrema-direita. Então a derrota do Bolsonaro é uma derrota da extrema-direita no mundo todo. Como a gente já sabia, a ONU queria a cassação do Bolsonaro. E isolado no mundo, Bolsonaro não teve uma única manchete falando que ele é um perseguido político. Ou seja, ele está enfraquecido e isso facilita e muito o caminho para a prisão. Você vai colocar nos comentários, você gostou da cassação do Bolsonaro? Você acha que a cassação vai facilitar a condenação do Bolsonaro à prisão? E mais ainda, esse isolamento global o enfraquece e facilita a prisão do ex-presidente brasileiro? Deixe seu like se você curtiu a cassação e quer a prisão e se inscreva no canal. Essa história que o mundo já torcia pela cassação do Bolsonaro, nós falamos aqui no canal na semana que o julgamento foi aberto. Porque na semana que o julgamento no TSE foi aberto, a ONU acatou uma espécie de denúncia ou fez uma acusação mais formal contra o Bolsonaro por ataque às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral brasileiro. Isso na semana que o Bolsonaro iria começar a ser julgado justamente por ataques ao sistema eleitoral. Ou seja, a ONU endossou e demonstrou uma posição diplomática a favor da cassação do Bolsonaro. Cassação essa que aconteceu com o voto determinante do Alexandre de Moraes, acachapante, o resultado de 5-2, que não vai mudar muita coisa nas questões jurídicas para o Bolsonaro. Até porque o mundo todo repercutiu de modo negativo para o Bolsonaro essa cassação. Basta você pegar as manchetes do Washington Post, do New York Times e de vários outros veículos espalhados pelo mundo todo. Você vai perceber nas entrelinhas, e alguns são até escancarados, o clima de celebração desses principais veículos internacionais com a cassação do Bolsonaro. Porque a cassação do Bolsonaro representa uma derrota para a extrema-direita, um movimento que tem provocado muitas distorções ao redor do mundo, que começou a ficar mais forte com a vitória do Donald Trump em 2016, mas começou a cair justamente com a derrota do Donald Trump. E muita gente no mundo todo teme a volta do Trump em 2024, no ano que vem. Então é um processo que é visto como muita celebração, porque mostra o enfraquecimento da extrema-direita no mundo todo. Eles possuem os motivos deles, mas é claro que essa repercussão negativa para o Bolsonaro internacionalmente tem aqui o impacto nacional, porque mostra um isolamento do Bolsonaro. Isso mostra também que a condenação do Bolsonaro não foi uma condenação injusta, porque o que mais Bolsonaro queria nesse momento era só uma manchete do New York Times, do Washington Post, da ONU ou de qualquer órgão internacional ou veículo de comunicação relevante falando que foi a prisão injusta, porque é isso que ele quer. Bolsonaro nesse momento ele está tentando se vitimizar. Como a gente falou que ele ia fazer desde 2021. Há muito tempo a gente está falando que o Bolsonaro vai se vitimizar quando os processos começarem a chegar contra ele. Só que sem o respaldo internacional, ele não consegue ter esse endosso. Ele precisa ter uma manchete do The Washington Post para pegar e falar assim, olha só aqui, ó, olha esse jornal internacional importante falando o STF, falando o TSE que vocês foram injustos comigo. Mas ele não tem isso, diferentemente do Lula, que teve um parecer favorável justamente na ONU. Então esse isolamento foi muito ruim para o Bolsonaro e mostra também que nunca haverá, nunca houve, nunca terá, nunca teve apoio internacional para golpe. Então é importante nós pararmos de tentar emular essa história do golpe para o Bolsonaro, porque não vai ser por isso que ele vai ser preso. Não vai ser por isso. Para dar um golpe de Estado, é importante que haja apoio e respaldo internacional. E esse isolamento do Bolsonaro no mundo todo mostra que o mundo não apoiava o golpe ou nunca houve intenção de apoiar um golpe de Estado aqui no Brasil. Então vamos parar com essa situação de golpe, essa história, porque isso não vai levar o Bolsonaro à prisão. O que vai levar o Bolsonaro à prisão é o que o está desesperando nesse momento. A Bela Megali, colunista do Globo, trouxe a informação quente que o Bolsonaro está assim desesperado. E a defesa do Bolsonaro tem tentado acalmá-lo. Porque o Bolsonaro ele sabe que essa condenação no TSE
ela não tem efeitos práticos em termos eleitorais, porque ele não vai querer disputar 2024. E lá na frente, até 2026, tem muita coisa para acontecer. Essa condenação do TSE o desespera porque ela pode ser a porta de entrada para a prisão. Os advogados estão tentando tranquilizar o Bolsonaro falando o seguinte, olha, no TSE é uma coisa, no STF é outra, porque os juízes ou os ministros eles são mais garantistas. E não existe, no momento, nenhuma acusação contra você que seja muito contundente. As acusações são muito frágeis. O caso da joia são frágeis, o 8 de janeiro é frágil. Tudo isso é muito frágil para que você seja colocado na prisão. O problema para o Bolsonaro, e aí que está a grande questão, é a forma que o Alexandre de Moraes declarou o voto dele. Porque vai acabar acontecendo aquilo que nós estamos prevendo no canal, e é o que vai prender o Bolsonaro. A unificação dos inquéritos do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, no voto dele, que nós já explicamos, link aqui no card, foi um voto que eu acredito, parece que ele viu os nossos vídeos. O Alexandre de Moraes falou o seguinte, existe um modus operandi do Bolsonaro e do bolsonarismo agir. E esse mesmo modus operandi, ele atuou nessa reunião dos embaixadores, na divulgação dos dados sigilosos do TSE, nos ataques contra mim, nos ataques contra o STF, e sempre é a mesma coisa. Isso denota na existência de uma organização para atacar as instituições da República. Então o Bolsonaro não vai ser condenado por golpe, ele vai ser condenado por uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto, que atacava as outras instituições, usando as estruturas de governo e usando o recurso público. É por isso que Bolsonaro vai ser preso. Todos esses inquéritos vão ser unificados, e é isso que o Bolsonaro teme. O que o Bolsonaro esperava era ter esse respaldo internacional, mas ele não está tendo. Ele não está sendo visto como um perseguido. Ele não está sendo visto como uma vítima de um processo injusto. E as pressões internacionais contra ele vão aumentar ainda mais, porque agora, cassado, há uma grande chance do Tribunal Penal Internacional em Haia acatar a punição ou acatar a denúncia do Bolsonaro por crimes contra a humanidade, contra os povos originários. Essa é uma informação do Jamil Chad. Nós já repercutimos tudo isso, link aqui no card. Só que o Tribunal de Haia aceitar essa denúncia contra o Bolsonaro bota uma pressão interna no Brasil pela punição do Bolsonaro. Olha, o mundo está querendo que o Bolsonaro seja preso, ou seja condenado pelo que ele fez. Então isso coloca uma força ainda mais em cima do STF para condená-lo. Ser condenado no Tribunal Internacional em Haia vai ser muito difícil para o Bolsonaro. Ah, por quê? Por conta da... Não tem nada a ver por conta da defesa do Bolsonaro. Porque o Tribunal em Haia, ele só julga casos que a justiça local não tem condições de julgar. Porque é um processo por conta da influência da liderança global, porque o judiciário do país não tem condições de julgar, existe uma pressão interna muito grande, então isso vai para a Haia. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil ficou claro que o TSE não cedeu à pressão. E que a pressão que existiu, que houve, foi muito pequena. Então a condenação em Haia, ela não vai existir. Mas a condenação aqui, sim, porque vai haver essa pressão internacional. Então foi muito interessante acompanhar esse isolamento político do Bolsonaro, esse isolamento internacional. Então ele não vai ter, assim, chance alguma de escapar da prisão. Bolsonaro, você vai sim lutar jiu-jitsu na cadeia, mais cedo ou mais tarde.